Salvam-se algumas exceções, mas se hoje você aí de casa resolvesse começar a se aventurar pelo mundo do cinema, certamente não teria muito o que investir. Equipe, recursos técnicos e comerciais, tudo isso tem um custo. Imagine então se o tema da produção não for tão bem aceito assim pelas bilheterias. Aí é preciso abusar da criatividade. O Rebuliço Cultural começou! A relação não é unicamente com baixo orçamento. A visão artística pessoal dos cineastas também é uma característica importante do cinema independente. E para conversar sobre esse tema com a gente hoje no Rebuliço Cultural, a gente reúne aqui Júlio Hazek, Danilo Morales e Marcela Arnulfi. Um nome bonito. Sejam bem-vindos, muito bonito. Ó, é grande, então eu vou ler mesmo. Marcela é produtora, diretora e atriz, é um prazer receber você aqui. Obrigada. Danilo é jornalista, cineasta, escritor e criador do Festival Pou. Júlio faz de tudo, trabalha com audiovisual, música, cultura. É um prazer reunir todos vocês aqui hoje, gente. Sim. A gente agradece o convite. Para conversar sobre uma coisa que eu já quero assim, as definições de cinema independente ainda geram umas discussões aí. Tem gente que fala que não, cinema independente é todo aquele que está fora dos grandes estúdios. E tem outros que defendem que a questão do orçamento precisa estar também, ser independente. E aí, para vocês, como vocês veem que é cinema independente, particular? Particularmente falando assim, acredito que o cinema independente é mais esse primeiro aspecto que você colocou mesmo. Está fora dos grandes estúdios, que no caso se caracteriza pelo grande mercado, pela grande indústria, né, cara, que acontece aí, Estados Unidos, Europa, tal assim. E aqui no Brasil ainda tem, minimamente, mas tem a sua grande indústria focada em alguns nichos, tal assim. Mas acho que essa primeira característica que você colocou serve, né, de ser independente mesmo assim do mercadão e ainda assim conseguir produzir, claro que na medida do possível, né, produzir e pleitear espaço aí de visibilidade. Acho que esse é o cinema independente, ele é um cinema de vanguarda, né? Vanguarda é aquele que está à frente. Sim. Então, acaba a gente seguindo às vezes um caminho até subversivo para a época, aconteceu muito. Então, você vê aí um exemplo do cinema independente, chegou até a comentar algo nos bastidores, Psicose, da década de 60, que o Hitchcock, na época, ninguém queria, as grandes produtoras não queriam um filme que a protagonista morresse nos primeiros 12 minutos, que tivesse uma temática com tanto sangue. Então ele pegou e fez de forma independente. Aí acaba caindo a questão verbal, né? Por mais que ele tenha uma grana, não dá para comparar com as grandes, a verba, né? As grandes produtoras. Até no caso ele fez, foi um choque na época, hoje é algo totalmente normal, você vê um filme que a protagonista morre nos primeiros 12 minutos, mas na época foi um choque, aquela cena do banheiro, quem não conhece, né, com a trilha do Bernard Herrmann, né? E ele ficava lá orquestrando, ele ficava no hall do cinema orquestrando, na hora que ele só ouvia os gritos no cinema, né, do pessoal. Mas o cinema independente é isso, essa questão de você não estar preso, vinculado a uma produtora. Um exemplo que eu gosto de citar também é o do Sam Raimi, Evil Dead, A Morte do Demônio. Eu já puxo pro terror aqui. Eu percebo. Então, o primeiro Evil Dead, que é um terror totalmente independente, que eles ficaram um mês numa cabana para gravar o filme, e você nota isso quando você assiste o filme. E já, por exemplo, no 3, que virou Uma Noite Alucinante, já mudou até o nome do filme, você vê a influência da produtora ali, entrou uma grande produtora e já barrou o Sam Raimi, ele não podia fazer tudo aquilo que ele desejava. Sim. Ele tinha que fazer aquilo que a produtora queria. E você nota isso. E às vezes até nem fica uma obra-prima, mesmo que tenha mais recursos financeiros. E aí, Marcela? Essa obra-prima? Eu acho que dentro do cinema independente tem várias vertentes. E uma coisa é você discutir cinema independente fora do Brasil e outra coisa no Brasil, né? Sim. O cenário brasileiro de cinema tá engatinhando, a gente diz ainda, né? Agora tá começando a indústria chegar com o streaming, Netflix, o início de uma indústria ali tateando algo, né? A gente tinha aqui a Globo Filmes, pequenas produtoras, então
Eu sinto também que tudo que acontece no momento, né, como você disse, de vanguarda, é algo que ainda é complexo de limitar e de criar um nome, de nomear, né? Talvez daqui a 20, 30 anos a gente consiga nomear melhor o que está acontecendo aqui agora. Mas eu vejo o cinema independente aqui no Brasil como também longe das indústrias, né? Diferente dos Estados Unidos, mais parecido com a Europa, que a gente depende muito de financiamento público, de política pública para a cultura e para o cinema. Então, de alguma maneira, ela é independente, porque a gente recebe um valor, uma verba, mas a gente não tem que prestar conta artisticamente para alguém. A lei do audiovisual, quando a gente vai captar empresas, a gente já tem que fazer uns meandros para poder, né, talvez ter um grande ator, que é aquela do Superstar, né, uma coisa assim. Então aí o cinema independente começa a ficar... Né? Começa a ficar meio... Será que isso é cinema independente ou não? Umas coisas assim, né? Às vezes a gente limita o orçamento, mas também tem a ver com a autonomia, né? A autonomia daquele grupo poder exercer a arte como ele deseja. E a questão do orçamento também é um ponto, né? O orçamento, a relação de cinema independente nos Estados Unidos, eu não sei o valor exato, mas eu sei que passa dos 10 milhões. Pra gente, 10 milhões aqui é grande orçamento, exatamente. A gente aqui, eu acho que... 80 mil faça uma obra-prima. Isso pra longa-metragem, né? Falando de longa, mas o orçamento, se eu não me engano, é 1 milhão e pouco, 2 milhões, é considerado baixo orçamento no Brasil, até mais ou menos esse valor, eu não vou falar certamente. E até aí seria então um cinema independente, até esse valor de orçamento. E é isso, a gente está descobrindo. Uma coisa que chegou agora, né, que a gente fala muito, chegou agora não, já faz um tempo, mas que a gente repete muito, é o cinema de guerrilha, que seria quase uma subdivisão do cinema independente, que é, a gente brinca que é o Unreal Production, né, tipo, fazer tudo com um real, então a galera que banca mesmo. Quase um custo zero. Eu queria começar esse programa, eu falei assim, vou começar esse programa perguntando assim, eu consigo fazer um filme com R$2? Pagando a iluminação? Com R$0 é possível. A gente brinca que é o Unreal Production, R$1 você faz. Dá pra fazer. Muitas vezes o próprio diretor acaba tirando, assim, pra condução, pra ajuda de custo, mas são artistas que acreditam naquela obra e que fazem aquilo acontecer. Mas aqui, ó, você pega isso aqui, já tá saindo um filme com isso aqui, no celular. Tem, o Lars von Trier estava fazendo um filme com celular. E olha, ainda tem gente... Algo interessante sobre o cinema independente também é que de 2010 pra cá, acho que até um pouco antes, com esse lance do HD, é que popularizou muito o independente também. Porque hoje, como vocês estão falando mesmo, com um celular você faz um filme. O acesso aos equipamentos, né? Facilita a tecnologia está mais barata, porque fazer cinema com película era caríssimo. Mas depois que veio digital. um pouco mais E ainda tem gente que avalia o cinema independente como uma categoria inferior, vocês sentem isso? Não, eu não sinto, sinceramente não. Também não, até pelas experiências que a gente teve, como eu citei aqui anteriormente em relação à Mostra Formiga, quando a gente fala que não são obras daqui do Brasil, então não sei o que lá, mas caramba, velho, e não tá no cinema, não tá no Cinemark, não tá, mano. Por isso que tem os festivais, mas como aí, pouco, uma Mostra Formiga e outros por aí. Será que não é muito, como posso dizer, da nossa bolha? Sim. Perceber isso, tipo, na nossa bolha todo mundo respeita e não considera inferior. Mas no geral. Mas Então, no geral ainda não deve ter alguma coisinha. O que eu noto, por exemplo, o Paul, ele exibe filmes alternativo. Eu não acho que tenham, assim, diminuído em nível de qualidade. Eu acho que tratam, assim, é mais até uma elite. Até, né? Agora tem gente, isso, democratização popular e tudo, mas o que, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, elas acham aquilo um pouco filosófico demais, cabeça demais, às vezes parado demais, diferente demais. Então não tem não são filmes que têm um gosto popular tão grande. Então, às vezes, a gente é visto como algo diferente, alternativo, mas não necessariamente menor, né, de menor qualidade. Mas aí que entra todo esse contexto histórico dessa indústria massacrante norte-americana, né, cara? De sessão da tarde, de tela quente e tudo mais, não sei o que ela assiste. E o que tá na grande rede aí que formatou uma geração. E agora, quando você chega com uma obra que seja da década de 80, independente e tal, assim, a galera fala, mas nossa, porque tá acostumado com aquele perfil, com aquele padrão. O que eu noto no meu festival lá, que eu exibo mostra nacional e internacional, é uma diferenciação técnica. Porque, por exemplo, às vezes você pega uns filmes da Espanha e da França, às vezes tem acesso a equipamentos
melhores. Sim. Mas assim, roteiro, fotografia, tá tudo fantástico. Isso é Falou que ótimo. coisa de 6 anos atrás era difícil fazer um festival de cinema. Porque os filmes realmente ainda estavam meio caminhando. Mas hoje em dia, a gente que participa de curadoria, a gente fica doido, cara. Porque Olha, o Muito tempo bom, desse muito bloco bom, tá muito acabando, bom. mas eu queria terminar com uma Passou muito perguntinha esse rápido. bloco pra gente voltar falando mais sobre festivais e tudo mais. Sim. Normalmente, com essa liberdade do cineasta, acaba indo para um lado mais cinema-arte e não com narrativa mais industrial. Mas ainda existe cinema independente com narrativas industriais, ainda que sejam menos vistos ou menos conhecidos. Pelo conhecimento de vocês, tem gente que ainda faz uma sessão da tarde independente? Então, eu acho que o independente, como eu falo, não é bom você ficar naquele, por exemplo, vou gravar dentro de casa, com os amigos, então você tem que sair da zona de conforto. Então, se gravar na zona de conforto, todo mundo está fazendo cinema independente hoje. Vai ser só mais um. Então, acho que o primeiro passo é sair da zona de conforto. E também, se fazer o negócio enlatado americano, a gente conversa muito sobre isso. Porque a gente tem muita referência de filmes americanos. Vou fazer um filme mais ou menos nesse esquema, mesmo que sem orçamento. Se vai ser só mais um filme, estilo americano, ou seja lá o que for, só que inferior, de baixo orçamento. Então, já que vai fazer o cinema independente, Faça a sua faça verdade, um negócio né? para Sim. começar, tupiniquim, faça algo voltado ao Brasil. É isso que o pessoal quer ver lá fora, entende? Não adianta você fazer um filme americanizado, você tem que fazer algo que remeta ao Brasil, às nossas crenças, às nossas origens. Isso vai ser muito mais bem aceito lá fora também, Olha isso, porque nem tem esse pedimos processo, dicas, é. já temos dicas Já temos aqui. várias dicas aí. Eu vou ter que segurar um pouquinho essa conversa, a gente volta já conversando um pouco mais sobre cinema independente aqui no Reboliço Cultural. Sai daí não. E o Rebu já está de volta e o assunto de hoje é cinema independente. E aqui Voltamos com a gente, várias pessoas, né? Várias pessoas, Júlio, Aqui Micaele, Danilo, que infelizmente tá aqui. Mentira! e Marcela, Kaique, como Eu. sempre. Vamos lá, vamos apresentar. Dentre tantas coisas que essas pessoas fazem, tá aqui também como representante, como colaborador da Mostra Formiga, o Júlio, o Danilo, que é do Festival Pou, de Cinema Fantástico, e a Marcela, que trabalha numa produtora que também oferece cursos da área de cinema. Então, só para vocês saberem, porque a questão aqui, né? É isso aí. É isso aí? A pergunta é sua. É Danilo. minha? Eu achei que eu só apresentava. Corta pra mim, então, que eu faço a pergunta agora. Isso. Eu falei, é isso aí. Ele ficou Vai olhando ter pra minha corte. É que eu esqueci que eu apresentava eles e fazia a pergunta. Vamos lá. Em 3, 2, 1. E agora eu quero saber, em termos de produção, como tá a relação de Vale do Paraíba e o cinema independente? Ana Marcela. A Marcela. Na verdade, a Clareia, né, que é a minha produtora, a gente chegou no Vale faz pouco tempo. A gente estava em Monteiro Lobato e lá a gente fez um curso para jovens, foi muito legal, adolescentes fizeram um curta-metragem incrível. E a gente veio para o Vale, conheci o Danilo, estou enturmando com todo mundo. A gente vai começar agora um movimento de união, vai estar organizando um encontrão de cinema independente no Vale, com cineastas do Vale. E eu percebi em pouco tempo aqui que tem muita movimentação, né? Com gente, assim, tem muita coisa acontecendo, um potencial, um grupo ali, um grupo aqui. Já tem alguns grupos mais estruturados. Ainda tem pouca articulação, eu percebi, mas o que é normal, né? Também é difícil articulação, ainda mais em cinema independente, que muitas vezes a pessoa trabalha, faz o cinema e tem outro trabalho. Sim. Porque às vezes não consegue só trabalhar com isso. Sim. Então, o tempo fica limitado para a gente conseguir realmente se dedicar à articulação dos encontros e de todo mundo acaba ficando focado às vezes mais no seu próprio trabalho, que é totalmente natural. Mas agora eu sinto que tá todo mundo assim com uma vontade muito forte de união, o que é muito legal. Marcela percebeu esse movimento, e aí, como está esse movimento de vocês que estão aqui já? De uns 5 anos pra cá, que foi quando eu foquei na atuação dentro do audiovisual mesmo, até porque eu sou músico também, arte educador, trabalho em outras áreas. De uns 6, 5 anos pra cá, quando eu foquei mesmo no audiovisual,
percebi essa movimentação maior também, desse período para cá. Tanto que até em 2016 a gente organizou uma série de encontros, que o Danilo até fez parte, que era Machadada Vale Audiovisual, que acontecia na Magia do Amor. E esses encontros reuniam curiosos, estudantes, produtores. Danilo e outros produtores estiveram lá apresentando seus cases. E o resultado, por exemplo, desses encontros audiovisuais foi a primeira edição da Mostra Formiga. Né, cara, já como resultado dessa efervescência, né? E a partir do momento que surgiu a Mostra Formiga, a gente, a partir daí, conseguiu se conectar com outros festivais também, que é o que está acontecendo agora com muito mais força. Com o pessoal do Cinefest Gato Preto de Guará, tem o pessoal do Ubatuba, acho que é Cine Araucária, se eu não me engano, de Campinas, pessoal de Pinda, Corvo de Gesso. Campos, né? Então a rede, Tem bastante a partir coisa, da então. Mostra Formiga, a gente conseguiu fazer esse link com outros festivais também, até de outros estados também. Né? E isso, consequentemente, fez com que outros, quem estava no seu nicho produzindo se aproximasse também, né? Como vai acontecer nesse encontrão aí, que tanto o Danilo quanto a Marcela estão puxando aí. Então, o Mostra Formiga e o Paul surgiram no mesmo ano. No mesmo né? período. Os dois estão na terceira edição. Siameses. Os dois estão na terceira edição. Eu acho que os dois se complementam. Os dois são de São José dos Campos não tinha festival de cinema. O Formiga, ele é mais aberto. E o Paul é de gênero, é nicho fantástico, né? E aí eu criei o grupo ADCVP, a gente já deu até um nome, né? Associação dos Diretores Cineastas do Vale do Paraíba. Na verdade, a Marcela tá mais comandando lá que eu. Não tô mandando nada, não. Não, que eu não tô muito com o Toma tempo. na frente, né? Que é massa. Acho que o encontro vai ter sendo a Clareia, né? Vai. E a gente começou a unir o pessoal e gente que a gente nem sabia que tinha, né, Marcela? Incrível. Começou a chegar gente de tudo que é lado, né? Nem nós tínhamos, assim, sabia que tinha gente, tanta gente produzindo no cinema, pessoal de Taubaté, né? E tá bem legal, já estamos unificando isso aí, né? E os festivais e mostras, você acha que ainda é a melhor opção para quem está começando no cinema independente? Ou joga na internet e vê no que vai dar? Os festivais, Depende... por favor. É que depende um pouco da linguagem. Né? A linguagem para a internet ela é algo muito específica. Então, você vai fazer uma série para a internet, o universo da internet. Ela é um outro mercado, é um outro público. Não é, pode ser até o mesmo público, mas é uma outra linha. Ainda curta-metragem, que é algo que não passa em televisão muito, né? Tem um portal de curta, um ou outro. É festival. É o único lugar que tem, é o festival. E nada troca o festival, porque é um ponto de encontro, de conexão, de troca. A internet ainda é muito frio, é você na sua casa, né? Não podemos ignorar isso, né? É algo que está crescendo absurdamente. Mas e como que a gente faz o link, né? Tem agora começando festivais físicos junto com o festival na internet, com um minuto junto com filme de celular. Então a gente vai tentar integrar, conciliar, mas sem esquecer da tradição, que é incrível os festivais de cinema. O que eu costumo fazer é, durante um ano, depois de ficar pronto o filme, a gente manda para festivais. E nessa época não pode deixar aberto em plataformas como YouTube, Vimeo. Depois de um ano, libera para o pessoal assistir. Agora, quanto ao curta não ir para TV, eu mesmo, meus curtas não vão para TV, porque a gente não tem CPB, não tem cadastro em Ancine. Para cadastrar. O artista, ele é péssimo com a parte burocrática. Sim. Eu sou um deles. É complicado, a gente faz arte. É um aprendizado, ser produtora. É uma coisa que eu aprendi. Eu comecei como atriz, virei diretora, virei produtora, e foi quando as coisas começaram a fluir. Porque se a gente não sabe se produzir, realmente é muito difícil. Eu acho que o Júlio também... essa parte burocrática, né? O Júlio percebeu isso, eu não sei se no Gênero Fantástico tá assim. O que eu tô percebendo também é que os grandes diretores... eles estão migrando para longa-metragem, que é um caminho até natural. A gente começa com curto e quer ir para longa. Então, os festivais estão tendo que abrir também para longa. Porque muitos diretores estão deixando de vir porque eles estão migrando. Eles estão fazendo essa migração. Esse negócio de curta e longa é complexo, né? É uma questão, porque curta... Muita gente vê o curta como um passo para o longa, né? O curta como algo menor. E não é. O curta é uma linguagem específica. Ela é completamente diferente de um longa. Tanto o roteiro quanto a narrativa. E aí tende-se a desvalorizar os curtas-metragens, sendo que ele tem todo um potencial artístico e expressivo que é dele. Né? O Kiarostami
mesmo que é um diretor iraniano, ele diz que por ele só faria curtas. Ele faz longa porque o longa vende. E aí, mas a expressão artística dele é pelo curta. Vamos falar um pouquinho agora de leis de incentivo que tá quase acabando esse programa. A produtora ele mostrou para aqui. Mas vamos falar um pouco de leis. Quer dizer, a gente não. Vamos ouvir o nosso professor Fernando, que gravou um vídeo pra gente, falando um pouco das leis de incentivo de audiovisual no Brasil. O setor de produção independente no Brasil cresceu muito a partir da Lei 2485, de 2011 e 2012, que ajudou a regulamentar a produção audiovisual no Brasil, fazendo com que os canais fechados tivessem a obrigação de passar conteúdo independente brasileiro qualificado. Com isso, você, junto com o Fundo Setorial Audiovisual, passa a ter uma produção independente brasileira mais organizada e profissionalizada. Muito obrigada, professor. É muito importante essas dicas, né? Sim, e talvez não muita gente saiba, tudo mais. A gente está começando. Para vocês, o que a gente tem de lei de incentivo hoje? Tá ok? Ou sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, né? Tá comentando, né? Sempre dá para melhorar, porque de uma maneira geral, a arte, de uma maneira geral, no Brasil ainda necessita. Se for para fazer de qualidade, fazer, né, tal assim, necessita desse incentivo. E no caso do audiovisual, mais especificamente. Sim. Porque o músico, ele consegue, no barzinho, grupo de teatro se organiza, então, mas o audiovisual ainda tem toda essa parafernália por trás. É um troço muito pesado e caro ainda por cima. Mesmo com essa facilidade de acesso que a gente colocou anteriormente aqui, ainda é pesado, tal assim. Então, é necessário ainda as leis de incentivo, mas no contexto que a gente vive, ainda tem muito a que melhorar. Tá engatinhando, mas tem muito a que melhorar. Leis específicas para audiovisual. A cultura recebe 1% do valor da União, né? É um valor super baixo para a cultura, para começar por aí. Isso ainda é subdividido, né, em teatro, dança, música. Sim. Audiovisual ainda está tendo um crescente muito forte de investimento público no audiovisual. Pela indústria, né? Que sabe que a indústria tá vindo para cá. Então, tem um investimento alto. Mais do que nas outras áreas. Mas ainda é algo pequeno. E a gente tem muitas leis tem a lei do audiovisual, né, lei de dedução de imposto fiscal. Só que nisso, o projeto é aprovado muitas vezes e fica parado durante 1, 2 anos até acabar, porque você não consegue empresa que queira patrocinar, que possa patrocinar. E não é complicado a empresa patrocinar, não é complicado, mas é uma burocracia que muitas vezes ela não quer, ela não tem uma pessoa específica para trabalhar nisso, não tem eu vou ligar minha empresa nesse filme porque não tem ninguém famoso, não tem nada existe muito. Então, ou é uma questão de superstar, ter alguém que vai chamar o comercial daquilo, ou talvez um lance social, às vezes também tem, mas se é arte, é cultura, é só arte, não é muito valorizado. Só, né? Só, só. exatamente. Mas aí que entra, e aí a gente tem edital público. Isso foi terror. Foi terror. A gente tem edital público, que aí sim é muito legal, que é um edital que você manda o projeto e você recebe a verba do Estado, do governo, depende, a nível federal, estadual, não sei, municipal até. Aqui em São José tem o fundo municipal. E aí faz milagre. Mas em questão de lei de incentivo, eu pego o exemplo de Jacareí, né, cara, que tem a LIC lá, e lá é um processo que se tem aí que entra a necessidade, porque não é só ter a lei, mas sim tem essa pessoa que faz a ponte. Sim. Não tem a pessoa, mas esse processo ser realizado, como acontece em Jacareí, como eu acabei de citar, em relação à LIC, que existe esse processo de diálogo com as empresas, já a chegar ao ponto de como já está corriqueiro, já se tornou uma cultura lá, as empresas já entram em contato com os produtores. Aqui em São José tem a LIF. Eu fiquei sabendo que o seu projeto foi aprovado, você pode me fazer uma visita? Aí o produtor vai lá, porque já criou-se essa cultura. Então tem que existir a lei, e tem que facilitar. Em relação à LIF, aqui em São José dos Campos, tem uma bandeira que a gente levanta aí, é a questão dos benditos 20% que o empresário tem que colocar do bolso. E que ele não vai colocar do bolso. Sim. Tal assim. Sendo que anteriormente, antes de 99, porque a lei foi de 99, antes disso era 100%. Tudo bem, tinha coisinhas para se ajustar, tal, não sei o que lá, mas era 100%. E conseguia se fazer, né, cara? Mas depois da lei... de uma lei de 99, caiu por terra isso, entrou o tal do 20%, dificultando todo esse processo. Eu, particularmente, sou bem contra essas leis de incentivo fiscal. Para mim, o dinheiro tinha que ser deduzido da empresa e para um fundo, que é um projeto que as pessoas do teatro já têm muito, que foi a lei de fomento, né? Sim. Então, você deduz o imposto, vai para um fundo
de cultura e o fundo de cultura vai criando editais e dispersando esse dinheiro de uma maneira mais Se eu não me engano, democrática e fica mais justa. justa, Né? né? Se eu não me engano, em Jacareí tá rolando esse processo. Jacareí sempre vanguarda aí nesses Jacareí. processos. Não, Olha, Olha, a gente vai vamos- fazer uma pausa bem É, rápida nossa, a gente aqui, ó, junto, Sintonia, né? sintonia, a gente ia parar no mesmo momento. pra conferir a dica que a Gabi preparou pra gente hoje. E aí, Gabi? E aí, galera, de volta em mais uma temporada do Rebu. Hoje vou indicar para vocês 3 filmes de produção independente que fizeram sucesso nas telinhas. Começando pelo Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky e com um orçamento de 13 milhões de dólares, o filme retrata uma bailarina cuja obsessão pela dança supera todas as facetas de sua vida. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Indo agora para o terror, temos A Bruxa de Blair. Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, o filme teve um orçamento de 60 mil dólares e conta a história de 3 jovens cineastas que desapareceram ao entrar na floresta de Maryland para gravar um documentário. Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my God. Oh, they're everywhere. What was that? E por fim, Psicose. Dirigido por Alfred Hitchcock e com 800 mil dólares de orçamento, o filme de 1960 conta a história de uma mulher que foge após roubar 40 mil dólares para se casar com um namorado. You have a vacancy. Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps, clamped in them. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Assistam que vale a pena conferir os filmes. Eu fico por aqui e até a próxima. Obrigada, Gabi, a gente adorou. Obrigado, Gabi. Várias dicas. Gabi é maravilhosa. Eu quero saber, foca no sucesso ou deixa pra focar na arte e o sucesso vem de consequência? Ou dá pra focar nos dois ali numa produção? Eu sou do partido de trabalhar com foco na construção artística e tal assim, e o sucesso, a grana é consequência. uma consequência. Consequência, eu sou dessa linha de raciocínio. Todos nós buscamos o sucesso, é claro, mas eu acho que se a gente for original, uma hora bate a porta, né? Ser fiel a si, é isso, Marcelo? Seja fiel ou não? Vamos mirar no sucesso mesmo e ver como a gente pode se trabalhar ali. Eu acho que... Não, eu tendo também a ser mais romântica. Eu acho que focar no próprio projeto, na arte, faz mais sentido pra Faz mais mim. sentido. Assim. É com isso que a gente gosta de trabalhar. Exatamente. Arte. Né? Arte. E olha, Tá acabando. tá acabando o de tempo. hoje. A conversa passou muito rápido, mas é que o assunto é bom. Passou rápido. Rende, né? A Tem que gente, fazer. a gente vai encerrar o programa aqui, mas a gente vai continuar Conversando, debatendo o assunto provavelmente. nos bastidores. É isso. Muito obrigado por vocês terem vindo. Gratidão. Foi muito Eu que agradeço. bom. Obrigada, Eu espero gente. que você de casa aí, aspirante a cineasta, você que esteja se interessando agora, começando a produzir as suas coisas aí, que tenha te ajudado, né? Que a gente Sim, faz tem isso, é pra isso. pra Inspirado mais comentar. ainda vocês. É É isso aí. Não se esqueça de seguir a TV Univap nas nossas redes sociais. TV Univap no Instagram, TV Univap no Facebook e no YouTube, que tem nossa programação toda lá. É isso? É isso. É isso. Obrigado mais uma vez, então. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. tchau. E a gente se vê em festivais, em Sim. tudo aqui pela cidade. Obrigadão, gente. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima.